Olá, constelação de Câncer, cancerianos, meus amores, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Juliana Assuna, para quem não me conhece, eu sou taróloga, numeróloga, espiritualista, formada em psicologia. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para você que já é aqui da minha família de alma, canceriano que já faz parte aqui do nosso canal, meu amor, seja bem-vindo novamente. Eu tô voltando aqui depois de algum tempo, de muitas questões, um período de muitas transformações, de muitas mudanças, de lutos reais, lutos significativos e enfim, né? O que importa é que a gente tá voltando com tudo e tá tudo certo, né? A gente às vezes tem que se cuidar. E é isso, Câncer é uma satisfação estar aqui. Meus amores, já curtem, comentem, compartilhem esse vídeo. Nós vamos estar vindo aqui toda vez, uma vez por mês, trazendo as energias do mês. E também nas outras semanas a gente vai trazer outro tipo de conteúdo, tá certo? E é isso. Cancerianos, vamos, vem comigo, porque a leitura é tua, mas curte, comenta, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, ativa o sininho para você estar recebendo tudo do nosso canal. E não deixa de nos seguir lá nas redes vizinhas, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo estão os meus contatos. Câncer, vem comigo, vamos lá. Fecha os seus olhos, se concentra aqui. Eu quero energias para Câncer, energias de Câncer nesse momento. Opa, carta do urso, Câncer. O urso hiberna, ele hiberna para o renascimento. Às vezes é sim importante a gente dar uma pausa. Por mais que se diga coisas contrárias, né? A vida já tá ensinando muito pra gente nesses últimos tempos, né, Câncer? O quão é importante a gente aprender a administrar o nosso tempo e dar uma pausa, sim. O urso é a energia da introspecção. Quando a gente tá nesse momento mais retraído, a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nas decisões que tomaremos. E nas interações com os outros. A gente tem que usar o poder e agir somente depois da interiorização. Por que eu tô falando isso? Cara, essa carta me lembra até a carta do baralho cigano, quando fala que a gente precisa usar o nosso poder após a interiorização. Se a gente tá naquele momento, tipo, cara, não tô bem, preciso dar uma pausa, preciso dar um tempo. O que o universo tá falando pra gente? Que a gente precisa se recolher, que a gente precisa se respeitar. Só que nesse momento, não socialize. Tenha pessoas ao seu lado que te respeitem, respeite você esse momento, entenda tudo isso, por quê? Porque como no baralho cigano, cara, essa carta ela explica assim. Sabe quando a gente vai lá na toca do urso, dá uma batidinha? E aí? Como é que tá? Tá tudo bem? O urso vai te atacar. A pessoa ataca porque ela tá toda trabalhada no ego. Quando a pessoa ela precisa do momento de introspecção, ela tá jogando no ventilador. Porque ela não tá bem. Porque a gente tem essas questões de projetar as coisas nos outros. Quando a gente não tá bem, a gente vai projetar tudo nos outros e aí a gente vai ser o quê? A vítima. A gente vai ser, meu Deus, porque a vida é assim. E a gente não vai perceber algumas coisas. Câncer, a nossa postura, por exemplo. Então, o que eu entendo que as cartas estão tentando falar aqui para Câncer nesse momento é: Câncer, cuidado com esse teu movimento, tá? O que tá acontecendo? Vamos lá. Eu tenho Rainha de Copas, eu tenho a carta do 6 de ouros, e eu tenho a carta do 8 de ouros. Olha que interessante. Rainha de Copas, que já traz esse lado totalmente sentimental. Enfim, o que as cartas estão falando?
Vocês aí, cancerianos, como estão as emoções e os sentimentos de vocês? Porque eu acabei de falar, porque veio muito para mim essa questão de vitimismo aqui no jogo. Não posso, ai meu Deus, sabe? O que a espiritualidade está falando com a Rainha de Copas? Eu vejo cancerianos aqui com um excesso tão grande de empatia, sabe? Mas uma coisa tão grande de, assim, vocês estão extremamente aqui em maio emocionais e à flor da pele. Só que vocês precisam olhar para essas emoções de vocês, porque olha os 6 de ouros, eu vejo muitos de vocês tendo essa generosidade, e quando a gente tem uma generosidade extrema com as pessoas, a gente acaba acomodando essas pessoas. É tão interessante isso. Por isso que a espiritualidade agora em maio, ela tá falando, vocês vão estar um pouco mais fechados, isso é importante, para vocês poderem entender, Câncer, os sentimentos de vocês. Vocês precisam entender como vocês fazem com o outro, porque depois vocês ficam nessa defensiva mesmo desse urso. Vocês se fecham tanto, sabe? Vocês mesmo acabam se machucando. O excesso de generosidade leva a essa troca desigual. Olha essa pessoa, ela precisa de ajuda. Como é que a gente consegue distribuir isso? É interessante porque eu tenho 8 de ouros e a carta do enforcado aqui. Eu tenho pessoas que de alguma forma estão, tá? Ou sendo... Olha que loucura, essas pessoas aqui, ou elas estão sendo, no trabalho, elas estão, tipo, sendo extremamente generosas, pode ser os dois lados por conta do urso, tá? Porque às vezes o urso, ele pode ser muito egoísta também. Essa rainha de copas, ela pode estar, assim, num sentido de só vitimismo, tá? Então, a gente pode estar pensando que nós temos situações aqui no âmbito do trabalho em que vocês estão aprendendo com isso. São pessoas que estão ao redor de vocês para vocês aprenderem com essas pessoas, tá? O Câncer. Então, assim, aqui vocês estão, assim, é um trabalho, por exemplo, 8 de ouros com a carta do enforcado. É um trabalho que pode estar sendo muito ruim, muito negativo, que vocês estão se sacrificando aqui de alguma forma, sabe? Tipo, pessoas que estão, sabe, se doando demais, enfim, eu vejo situações assim bem complicadas, bem conturbadas, Câncer. Só que é isso que eu falo. 8 de ouros. A gente precisa construir coisas, pelo 8 de ouros é a nossa habilidade, é o nosso trabalho, é a nossa mão, aquilo que a gente vai, sabe assim, vai construindo na vida, que a gente vai se orgulhar daquilo, né? É um trabalho muito bem feito. Às vezes a gente tem que se sacrificar, sim. A carta do enforcado, ela fala que os sacrifícios, às vezes, em algum determinado momento da nossa vida, eles são importantes, mas chega um momento que acabou. Quando tá passando tudo que é demais, não faz bem. Então eu vejo que vocês, para vocês manterem onde vocês estão, muitos de vocês, tá, cancerianos, para vocês manterem esse trabalho bem remunerado, esse trabalho bem, é um trabalho muito bem feito, que dá dinheiro, uma coisa bacana para manter isso, vocês tiveram que abrir mão de algumas coisas, abdicar de outras, mas tá passando dos limites, tá passando muito dos limites aqui. E outras pessoas, vocês vão ter que adaptar para o momento de vocês, outras pessoas não estão... Aqui, de alguma forma, vocês estão, tipo, vocês não querem olhar para o lado dos outros. É algo que precisa, assim, de uma certa generosidade, de uma certa troca. 6 de ouros, o 6 de ouros ele fala da generosidade.
Então, assim, alguém que tá precisando ali de ajuda, tipo, vamos pensar assim, 6 de ouros com 8 de ouros, é o equilíbrio que nós temos pra gente poder efetivar um trabalho bacana. Alguém não tá olhando o colega, alguém não tá sendo legal com alguém aqui também, sabe? Tipo, ou pessoas egoístas ou pessoas que estão passando do ponto aqui. Que tipo, nossa, eu entrei aqui nessa empresa, eu fiz de tudo para estar onde eu tô, só que agora as pessoas estão me comendo pela perna. O que é espiritualidade? E aí a espiritualidade, ela tá falando para vocês. Se você, sabe por quê? Porque é exatamente isso que tá acabando com vocês, câncer, enforcado. É ficar nessa postura de vítima e não conseguir virar de ponta cabeça. O enforcado é a suspensão. Olha lá o urso, a toca. Eu paro e vou analisar o que está acontecendo. Será que está sendo... Mas, cara, será que eu tô fazendo certo também? O que eu tô fazendo? Eu acomodo essas pessoas? Ou então eu não olho para essas pessoas? Elas estão legais comigo e eu tô assim, tipo, de saco cheio? Eu tô no meu limite? O que tá acontecendo aqui? São duas situações hipotéticas, tá, câncer? E é exatamente quando você olha pro enforcado que você vira de ponta cabeça. Que você, aliás, que você sai dessa postura. É quando se olhou pro enforcado, porque o enforcado ele tá de ponta cabeça, porque ele tá olhando, é como se ele estivesse olhando para outras situações de outros ângulos. Esse é o conselho para você esse mês, câncer. Que mais para câncer? 2 de copas, olha só, parceria. Ai, minha garganta. Pajem de copas, 2 de ouros e o fundo do deck nós temos um 4 de paus. Vamos lá, veja bem. Nós temos sim parceria. As pessoas que estão aqui, tá, câncer? Vocês que entraram nessa leitura, se não fizer sentido, amor, procura outra leitura aqui no canal, tá certo? Pontos fortes do mapa, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É sobre isso, tá? Mas olha só, as pessoas que estão aqui têm que trabalhar parceria. Tem que trabalhar, é um requisito que eu tô vendo na minha leitura. Vocês precisam trabalhar parceria. 2 de copas. É dar e receber. Sabe o que é parceria, gente? Parceria é dar e receber na mesma moeda, na mesma intensidade. É tipo assim, ó, vamos fazer esse negócio aqui juntos. Como é que a gente faz? Vamos sentar. Puta, isso é muita energia feminina. Vamos sentar, olha a rainha de copas. Vamos sentar, vamos trocar ideia, vamos tentar se entender, vamos tentar colocar o pingo no i. É isso aqui. Porque é isso que vai trazer esse novo momento e vai resgatar essa coisa de novos sentimentos, de um respiro, de uma coisa gostosa, de vocês começarem, o pajem de copas, de vocês começarem a sonhar de novo, de vocês se permitirem que a vida tenha carinho, tenha leveza. Eu tô sentindo muitos de vocês aqui completamente isolados mesmo, sabe? Com essa questão, tipo, pô, parece que eu faço tudo e aí, tipo, aqui eu não tô recebendo nada, né? Então, assim, muitos de vocês querendo mesmo ternura, sabe? Se a gente tá falando de relacionamento aqui, a gente pode estar falando disso, de pessoas querendo ternura, querendo também, sabe? Pô, eu tô aqui, eu faço pra caramba, eu me dedico, né? Como é que tá a nossa relação, tá? Eu invisto tanto nisso, eu faço tanto, né? Mas às vezes o problema, meu amor, é fazer tanto, né? Por isso que eu falo, as pessoas, elas precisam, a generosidade demais, ela acaba com a pessoa. Quando você faz demais pro outro, ele não vai te reconhecer. Ele não vai ligar, não vai. Sabe por que não vai? Porque é cômodo. Mas vamos pensar que assim, tá? Que vai haver algumas mudanças aqui. Eu vejo aqui pelas cartas 2 de ouros. Vocês, cancerianos, precisarão
se posicionar. Vocês precisarão tomar alguma postura aqui, 4 de paus, porque eu percebo que vocês têm que concluir um projeto aqui. Que vocês precisam aqui, de alguma forma, terminar alguma coisa que vocês começaram, e aí vocês pensam, será que vai haver alguma mudança? Será que a gente pode falar que isso daqui foi uma coisa bem sucedida, que está sendo uma coisa bem sucedida? Então agora em maio, Câncer, eu percebo que vocês precisam de alguma forma sair dessa postura e começar a olhar mais para vocês. Qual que é o conselho aqui? Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros. Vocês estão, olha só, o Cavaleiro de Ouros me falando, tá, Câncer? De algumas oportunidades que vão chegar aqui para vocês, inclusive, tá? Algumas coisas, algumas situações aqui que vêm para vocês mais sólidas, com mais propósito, mas vocês precisam entender esse movimento aqui. Eu sinto que é como se a espiritualidade, ela colocasse, tem alguma coisa, tem algum projeto, alguma situação que vocês precisam concluir. E para vocês terminarem isso, vai vir depois outras oportunidades, é o que a espiritualidade está falando, mas vocês precisam sair desse lugar, dessa vítima, desse lugar, ou então essa coisa assim, tipo, de vocês estarem muito fechados com vocês, sem conseguir olhar para os lados, sem conseguir ali, sabe, fazer uma troca justa, por conta de que quando vocês entenderem essa proposta, eu vejo propostas novas chegando, tá? Então o Cavaleiro de Ouros, ele fala que vão vir situações novas, que vão vir propostas mais concretas, que vão trazer segurança e estabilidade, é tudo que vocês precisam. E é isso, Câncer. Vamos para o seu conselho final. Nossa, olha isso, gente. Meu Deus. Ser flexível não significa não ter personalidade, pois não importa qual seja a situação, sempre haverá dois lados. Mantenha o equilíbrio entre mente e coração e será fundamental na hora de tomar uma decisão muito importante. É isso, Câncer. Eu vejo que vocês estão de alguma forma presos a situações aqui, a pessoas. Prestem atenção nisso. O conselho final que eu tenho para dar para vocês é assim: vocês precisam se desamarrar de algumas situações e concluir um projeto. Só que o que acontece é que vocês estão batendo cabeça com as pessoas que estão aí do lado, as parcerias, enfim. Enquanto vocês não concluírem isso, não aprenderem essa lição, essa oportunidade não será dada. Tá certo, Câncer? Meus amores, um beijo no coração de vocês e até a próxima.